Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Irmãos, hoje, com a graça de Deus, eu vou estar trazendo o sermão à igreja. E hoje nós vamos ver uma passagem que falou muito ao meu coração, irmãos. Deus tem me conduzido a meditar no livro de Atos. Porque esse livro demonstra o dia a dia da igreja, de como devemos agir, de como devemos trabalhar para o reino. Ele traz muitos ensinamentos para nós como igreja. E vai de encontro com o que o pastor tem pregado aos domingos, de Mateus. Ele tem falado dos talentos. E também tem uma parte que eu vou falar do Espírito Santo também, que o pastor tem pregado aqui nas terças-feiras. Se fosse combinado, não daria certo, né, irmão? Eu comecei a fazer antes dele começar essas exposições. Então, Deus tem sido perfeito, conosco aqui. Na exposição anterior que eu fiz, eu falei sobre o início do grupo dos diáconos, e hoje nós vamos continuar falando sobre os diáconos, porém, sobre apenas um diácono, que teve um grande destaque na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Estevão. Abram, por gentileza, irmãos, em Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Amém? Atos 7, a partir do versículo 54. No título aí da Bíblia vai estar a morte de Estevão, Nós vamos falar sobre essa passagem da morte dele. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremataram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Amém. Vamos orar, irmãos? Nós entramos na pregação. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de cultuarmos seu santo nome no dia de hoje. Somos gratos porque Cristo nos resgatou. Se não fosse Ele, Pai, Jesus, nós já estaríamos longe de sua presença. Senhor, também te peço que me use como uma ferramenta em suas mãos, que através de mim, os irmãos aqui presentes, escutem a sua palavra, a sua santa palavra, Senhor, guardem seus corações e possam viver verdadeiramente o seu evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. O tema de hoje, irmãos, da pregação é a morte que nos traz vida. A morte que nos traz vida. Estevão, ele é escolhido, irmãos, para trabalhar como diácono. No início da igreja, na igreja cristã, nós conseguimos ver isso lá em Atos 6. A Bíblia enfatiza que ele é cheio do Espírito Santo, fé, muita sabedoria, graça e poder. Abram lá, irmãos, por gentileza, em Atos 6, versículo 5. Vamos ler. Amém? Atos 6, 5. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8 agora, irmãos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E a partir do versículo 11... ele é preso e levado, irmãos, para ser julgado no Sinédrio,
porque ele falava sobre Jesus, ele pregava Jesus ali. E a maioria dos judeus, eles não criam que Jesus era o Messias. Então eles acusaram de blasfêmia Estevão. E eles acusaram injustamente e ilegalmente, porque eles subornaram homens para mentirem contra ele. Inventaram coisas que ele não disse, somente para poder levar ele ao julgamento. Porque todos os seus argumentos que ele tinha sobre Jesus era muito correto, era muito convincente. E como eles não criam em Jesus, eles precisavam fazer ele se calar. Então eles precisavam levar ele para o Sinédrio. E o que era o Sinédrio, irmãos, de forma bem resumida aqui? O Sinédrio ele era um conselho supremo e tribunal dos judeus daquela época. E ele tinha funções religiosas, jurídicas e, de certa medida, até políticas, atuando como um órgão legislativo para questões relacionadas à lei judaica. Após, então, ele ser acusado e levado no Sinédrio, a partir do capítulo 7, Estevão ele faz a sua defesa. E como defesa ele expõe toda a Escritura, desde Abraão, provando que Jesus é o Messias e acusando eles de rejeitar e matar o Messias. Sua defesa, irmãos, é sem dúvida uma das mais brilhantes em toda a história da igreja. Não sei se os irmãos leram, mas se não leram, leiam, irmãos. É muito bom. E sua defesa aqui, ela foi uma autêntica exposição das Escrituras, de toda a história dos judeus. Estevão, depois de ele fazer a sua defesa, os homens eles ficam completamente enfurecidos ali no Sinédrio. E eles vão para cima dele e matam ele. E ele se torna o primeiro mártir da igreja cristã. E nessa passagem de sua morte, vamos ver lições aqui que devem nos marcar, irmãos, como os cristãos. Amém? Vamos ler novamente, retorne ao capítulo 7, versículo 54 apenas, nós vamos ler agora. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Após Estevão finalizar sua defesa no versículo 53, vemos nesse versículo a reação dos judeus ao ouvirem essa defesa. Vemos claramente a raiva deles, que eles tinham de Estevão, a fúria de seus corações e o apertar dos dentes que eles tinham de raiva, demonstra o extremo da ira e do descontrole que eles estavam ali. E aqui nós entramos na primeira lição da pregação, irmãos. Irai-vos e não pequem. Irai-vos e não pequem. Abram por gentileza, irmãos, Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 diz: Irai-vos e não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sentir ira, raiva, é uma emoção humana, irmãos, que todos nós sentimos, todos os seres humanos têm isso. Mas é importante a gente não permitir que essa ira leve a ações pecaminosas. Devemos ver a ira como uma emoção que deve ser controlada, e não como um motivo para agir de qualquer maneira, sendo destrutivo para nós mesmos ou prejudicando outras pessoas. O descontrole desse sentimento, irmãos, nos leva a pensarmos e agirmos de uma maneira que nós nunca faríamos, que nós nunca pensamos em fazer. Nós somos usados, irmãos, quando a gente tem esse descontrole, nós somos usados como um ponto de apoio para o diabo agir através das nossas vidas. Vejam no versículo 27, versículo seguinte aí de Efésios, diz: nem deis lugar ao diabo. Então, quando a gente tem esse descontrole, a gente não consegue ter esse controle, o diabo acaba agindo em nossas vidas, através das nossas vidas. O descontrole, irmãos, nos leva a pecarmos e darmos aberturas para que o inimigo use seus laços e suas setas para continuarmos pecando e acabar nos afastando cada vez mais de Deus. Por exemplo, irmãos, já que eu estou bravo, estou com raiva, é o que normalmente faz, né, irmãos? Vou beber mesmo.
Já que eu estou bravo, eu vou sair com aquela mulher que está dando em cima de mim. Eu vou roubar, eu vou matar mesmo. Entende, irmãos? Como nós não medimos as consequências, porque esse sentimento tomou conta de nossas decisões. Nesse ponto é que o diabo nos lembra de nossos desejos pecaminosos. Ele joga o laço para que a gente caia. E geralmente nós temos o pensamento: faça, você merece. Isso mesmo, você precisa fazer. Você está no seu direito, você está bravo. Não ter, irmão, esse domínio sobre a ira é um sinal que nós estamos se afastando de Deus. E nós precisamos imediatamente, irmãos, se apresentar diante de Deus com súplicas e arrependimentos. E a continuação do versículo 26 de Efésios que lemos, diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. É um lembrete para resolvermos os conflitos e buscarmos reconciliação antes que o dia termine. Ficar por muito tempo, irmãos, com esse ressentimento no coração faz se agravar as coisas e nos leva a cometer mais pecados. É como se fosse peças, irmãos, de dominó, que a gente bate na primeira e vai caindo. E aquilo que nós achávamos que era pecado já se torna algo normativo em nossas vidas. Nós acabamos fazendo e nem vemos mais. Por isso que quando Paulo diz: irai-vos e não pequem, ele está alertando para não termos esse comportamento. E se ficarmos irados, devemos saber como agir diante disso. Devemos resolver o mais rápido possível a situação da ira. Para não agirmos, irmãos, dessa maneira, Paulo instrui no versículo 31 de Efésios: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém? Vamos retornar ao texto, irmãos, de Atos 7. Vamos ler os 55 e os 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão estava em uma situação aqui, irmãos, muito desagradável e desconfortável. Ele estava cercado por pessoas com raiva que queriam despedaçar ele como animais selvagens. Mas mesmo em meio a tudo isso que estava acontecendo ali com ele, ele teve uma visão fantástica, uma visão gloriosa ali. Ele olhou para o céu e afirmou que estava vendo a glória de Deus e Jesus com ele. E o que mais chama a atenção aqui, irmãos? Como ele teve essa paz, essa calma de tudo em meio que estava acontecendo ali. Como ele conseguiu ter essa visão em meio a tudo que ele estava vivendo ali. No início do versículo diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E aqui nós entramos na segunda lição, irmãos. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Na carta, irmãos, aos Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Devemos estar inundados, irmãos, cheios do Espírito Santo. Nossas ações, atitudes, decisões, emoções devem ser controladas por Ele, pelo Espírito Santo. E para que isso aconteça, irmãos, devemos observar e praticar algumas coisas. A primeira coisa que devemos observar, irmãos, devemos dizer não ao pecado. É incompatível, irmãos, uma vida marcada pela prática do pecado e uma vida marcada pela plenitude do Espírito. É necessário que haja uma ruptura, uma quebra. É necessário dizer não ao pecado e dizer sim ao Espírito de Deus. É necessário, irmãos, se despir do velho homem e se vestir do novo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais autocontrole, mais razão nós temos, mais distância daquilo que desagrada a Deus. Segunda observação, irmãos, devemos ser constantes.
O enchimento do Espírito Santo, irmãos, em nossa vida deve ser algo constante e ininterrupto. Não é uma experiência isolada na nossa vida, algo que acontece apenas uma vez e acabou. Mas é uma experiência contínua. Devemos ter em mente, irmãos, uma figura de um vasilhame. Para nós, uma Tupperware, acho que é mais fácil, né? Uma Tupperware, que continuamente fica enchendo por um líquido ali. Dia após dia, devemos experimentar o poder do Espírito permeando, controlando todas as áreas da nossa vida. Terceira observação, irmãos. Devemos reconhecer que Ele é Deus. É importante, irmãos, que fique claro que Paulo, ele não fala do Espírito Santo aqui como uma coisa, uma energia, uma força que pode ser manipulada. O Espírito Santo é tratado na Escritura como uma pessoa. O pastor Rodolfo tem pregado aqui às terças-feiras. Muito claro isso, né, irmãos? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Nós não podemos controlá-lo, mas devemos ser controlados por Ele. Quarta observação, irmãos. Devemos entender que é para todos os cristãos. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, pensam que é apenas para alguns crentes o Espírito Santo, ficar cheio do Espírito. Mas não, irmãos, o Espírito Santo foi derramado a toda a igreja, a todos aqueles que são seus. Quinta observação, irmãos, devemos viver como corpo de Cristo. O cristão que é cheio do Espírito Santo, que é repleto, irmãos, do Espírito Santo, é alguém envolvido na edificação da igreja, no trabalho da igreja. É ensinar, é ser ensinado, é ser comprometido com a verdadeira adoração ao Senhor. É ser agraciado e agradecido a Deus em tudo, irmãos, nas nossas vidas. É estar disposto a trabalhar para o reino. Sexta e última observação, irmãos. Devemos ter leitura bíblica. Jamais, vou repetir aqui, irmãos, jamais podemos separar o Espírito Santo da palavra. A relação palavra e Espírito, ela é inquebrável, irmãos, não dá para quebrar. Porque o Espírito inspirou a palavra e age por meio dela. É por meio da palavra que o Espírito Santo fala conosco, nos transforma, nos orienta, nos controla e nos santifica, irmãos. Quando vivemos, irmãos, dessa maneira, observando esses pontos, somos cheios do Espírito. Temos paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Vamos retornar ao texto de Atos. Atos 7, 57, nós vamos ler agora. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremataram contra ele. Após Estevão ter a visão gloriosa de Jesus e falado o que ele estava vendo, eles clamaram, os judeus clamaram, irmãos, no sentido de falarem: pare, chega, não queremos mais ouvir o que você diz sobre Jesus aqui. Eles chegaram ao ponto aqui, a gente leu aqui, que eles taparam os ouvidos para não escutar mais. E a raiva e o ódio deles saiu totalmente do controle e todos foram para cima dele para agredirem, para atacar ele. E aqui entramos na terceira lição, irmãos. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Em Romanos 10, 17, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo fez essa declaração ao falar sobre como os judeus não escutaram verdadeiramente a palavra de Deus, apesar de todas as oportunidades que eles tiveram. Paulo diz que nem todos os judeus obedeceram ao Evangelho. Isso significa que eles tiveram contato com a boa notícia, mas não creram e nem se submeteram a ela. A pregação genuína do Evangelho, irmãos, deve gerar duas coisas principais. Primeira,
salvação. Aquele que escuta a palavra e aceita, ele muda de direção, ele tem uma conversão, ele é salvo por Jesus. Um exemplo bíblico sobre isso, Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Segunda coisa que pode gerar, irmãos, sobre a pregação genuína, condenação. Aquele que escuta e rejeita a palavra, não muda a direção, ele não tem uma conversão, é um sinal de condenação. Um exemplo bíblico sobre isso, Atos 28, do 23 ao 24. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Agora presta atenção, irmãos. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E aqui no versículo de Atos, que lemos de Atos 7, diz que eles taparam os ouvidos. Os judeus não queriam escutar ali a pregação de Estevão. Então concluímos que esses judeus eles foram condenados, porque eles não aceitaram a pregação de Estevão? Não, que não pode afirmar isso, irmãos. Porque quem estava lá com eles? Quem? Saulo, muito bom. Saulo estava lá e ele apoiava a sentença. No início do capítulo 8 diz que Paulo consentia a sua morte. Então Paulo, ele estava ali, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E como nós sabemos, Saulo se tornou Paulo, que nós conhecemos hoje, ele se arrependeu. Nós cremos sim, irmãos, na predestinação, nós cremos na eleição. Deus tem os seus eleitos. Em Efésios 1, do 4 ao 5, é muito claro quanto a isso. Diz o seguinte, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, se Deus tem os seus eleitos, ele já predestina tudo, a gente não precisa mais pregar, não precisa mais evangelizar? Claro que precisamos, né, irmãos? Saber disso deve nos motivar, e não ao contrário, de a gente não fazer nada. Porque através da pregação da palavra é que Deus, por meio do Espírito, resgata o pecador. A eleição é assunto de Deus, irmãos. Fique muito claro que a eleição é assunto de Deus. Nós somente obedecemos ao nosso Senhor e pregamos o Evangelho. Devemos pregar, e quem age no coração da pessoa é o Espírito Santo. Amém? Vamos ler o versículo 58 agora de Atos 7, 58. Que eu vou dividir em duas partes do versículo, tá, irmãos? Vou ler só a primeira parte, depois nós vamos para outra. 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Até aqui. O ato do judeu levar alguém para fora da cidade era para mostrar que aquela pessoa não fazia mais parte deles, que precisava ser aniquilada. Eles odiaram Estevão, porque foi apresentado o Deus verdadeiro. Eles nunca entenderam, irmãos, nunca conheceram a Deus, porque eles rejeitaram o próprio Deus encarnado. E aqui nós entramos na quarta lição da pregação. Somos odiados por amar Jesus. Somos odiados por amar Jesus. Como os judeus aqui de Atos, a maioria das pessoas, elas acreditam que amam a Deus, mas
elas não conhecem o Deus verdadeiro. Elas acreditam em um Deus que não existe, acreditam em um Deus que não está na Escritura, elaboram um Deus de suas cabeças. E quando apresentamos o Deus verdadeiro, como Estevão fez, com palavras, com atitudes, as pessoas se recusam a acreditar, irmãos. Elas passam a não falar mais conosco. Elas passam a nos odiar. Elas tentam nos calar, como fizeram com Estevão. E não somente na área religiosa acontece isso, mas odeiam tudo o que é normativo que Deus criou e estabeleceu. Quero trazer aqui, irmãos, alguns exemplos do dia de hoje, onde pessoas sem Jesus são contra os princípios cristãos que Jesus nos ensinou. Exemplo aqui na área biológica, irmãos. Essas pessoas defendem a ideologia de gênero. Cada um escolhe o que quer ser. Homem pode viver como mulher e mulher pode viver como homem. Eles pervertem a ordem da criação. Temos o absurdo aqui, irmãos, de pessoas que acham que são animais selvagens. Não sei se vocês estão acompanhando na internet, mas tem muito disso agora, principalmente nos Estados Unidos. E o Brasil, como é bom de copiar as coisas, está vindo para cá também, né? Infelizmente. Essas pessoas, elas vivem como se fossem animais mesmo. Elas usam coleiras, elas andam se rastejando no chão. Isso é um absurdo, irmãos. Na área familiar, o que essas pessoas sem Jesus defendem? Defendem o casamento entre o mesmo sexo. Defendem o casamento aberto, que pode, mesmo casados, eles podem sair com quem eles desejarem. Defendem o fim do casamento. Eles dizem que é coisa do passado, isso aí é antiquado o casamento. Defendem que não precisam ter filhos. Eles substituem filhos por animais de estimação. Os filhos são uma bênção, irmãos, do Senhor. Quando nós substituímos por animais, estamos negando a soberania de Deus na criação. Eles defendem o aborto. Eles descartam uma vida de qualquer maneira. E eles usam a desculpa aqui que um embrião, ele não é uma pessoa. Mas eles esquecem, né, que eles já foram um embrião alguma vez na vida, né? Só por curiosidade aqui, irmãos, o coração de um bebê, ele começa a se formar na 3ª semana de gestação. É antes de 30 dias, né? Então, como que eles podem falar que não há vida ali? É um absurdo isso. Na área profissional, o que eles defendem? Eles não querem estudar, mas querem ganhar ótimos salários. Eles não querem ter a responsabilidade de líder, de uma gerência, mas eles querem ter os privilégios e o salário igual. Percebe, irmãos, que tudo que é bom, moralmente e tradicional na sociedade é rejeitado e odiado por essas pessoas? Deus, irmãos, criou o mundo, estabeleceu uma ordem para cada coisa. Tudo que sabemos hoje, nós conhecemos através dele, de Deus. E as pessoas sem Cristo, sem Jesus, elas pervertem, elas distorcem isso, elas quebram essas regras para elas fazerem os desejos dos seus corações pecaminosos. Por isso nós somos odiados, por seguirmos o que é correto, o que é justo, porque nós seguimos Jesus. Iremos sofrer sim, irmãos, mas não devemos desistir, devemos prosseguir. Amém? Segunda parte do versículo 58. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O ato aqui, irmãos, de deixar as vestes aos pés de Saulo, traz o sentido que ele era um dos líderes ali dos judeus, uma autoridade no meio deles. Ele apoiava a sentença de Estevão, como vocês podem ver no versículo 1 do capítulo 8. E aqui nós entramos na 5ª lição. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Sabemos que Paulo foi um dos perseguidores dos cristãos naquela época.
fazia tudo em nome de Deus. Era convicto de suas atitudes, de seus pensamentos. Porém, ele não tinha Jesus como Deus. Ele conhecia Jesus, sabia tudo o que tinha acontecido com ele, irmãos. Provavelmente ele viu até a crucificação de Cristo. E agora eu queria trazer uma reflexão para nós nos dias de hoje, irmãos. Nós conhecemos a Deus também, sabemos quem é Jesus, vivemos na igreja, mas nós reconhecemos Jesus como Deus em nossa vida? Se entregamos verdadeiramente a Ele todos os dias? Irmãos, devemos tomar o devido cuidado, irmãos, para não sermos como Saulo, mas devemos viver nossos dias como Paulo, nos entregando, respirando Jesus todos os dias e pela eternidade. Se ainda há dúvidas em seu coração, irmãos, saiba que em Jesus há esperança. O fato de Jesus ter chamado Paulo aqui mostra claramente, irmão, nas Escrituras, que em Deus nós temos perdão e misericórdia, independente do que seja que nós fizemos. Porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, Ele pagou o preço por nós. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, chamou Paulo e o tornou um cristão exemplar. E da mesma maneira, irmãos, nós somos chamados por Deus para vivermos em novidade de vida, sem acusações dos nossos pecados. Precisamos de Jesus, irmãos. Lembre-se disso todos os dias, nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não temos nada. Fora de Jesus só tem condenação, irmãos, não tem mais nada. Amém? Retornar ao texto, irmãos. Versículo 59 agora. Estamos indo para o final, tá, irmãos? 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aqui, sem misericórdia, o pessoal continuava a bater em Estevão, a querer matar Estevão. E ele orava pedindo para que Deus recebesse seu espírito, porque a morte já era certa para ele, ele sabia que ele ia morrer ali. E aqui nós entramos na sexta lição. Não devemos temer a morte. Não devemos temer a morte. Nós, irmãos, não podemos encarar a morte com desespero e medo, mas com esperança. Isso é um assunto que muita gente fica preocupada, né? A gente vai conversar, até se retorce quando a gente fala. Não encaramos, irmãos, a morte como um instrumento de maldição, mas como um meio de ser conduzido à presença do nosso Senhor. Estevão, sendo morto, ele não tinha medo e desespero, porque sabia o que ele encontraria quando ele fechasse e abrir os olhos. Abram por gentileza, irmãos, 1 Coríntios 15, do 54 ao 57. Amém? 1 Coríntios 15, a partir do 54. Paulo aqui está falando da morte do nosso corpo. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui, irmãos, sobre a vitória que teremos sobre a morte, que será plenamente alcançada na ressurreição.
viveremos eternamente em um corpo glorificado. É uma esperança e um triunfo que temos em Cristo. Então não devemos temer a morte, irmãos. Se alguém teme a morte, não tema mais, porque nós temos a Jesus. Jesus nos espera depois da morte. Amém? Nós, quando temos isso, irmãos, nós quando chegar, o momento da nossa morte, que a gente possa ter o privilégio de falar como Estevão disse aqui: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém? Vamos para o versículo 60 agora. O último versículo. Encaminhamos para a finalização. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes desse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então, aqui no seu último momento de vida, Estevão pediu a Deus por misericórdia para aqueles homens que estavam matando ele. E aqui nós entramos na última lição, na 7ª lição, e talvez é a lição mais difícil aqui que nós vamos ter hoje, irmãos, que é: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Nosso coração é duro, irmãos? É difícil. Jesus é o nosso maior exemplo de amor aos inimigos. Ele nos amou primeiro, antes que nós pudéssemos amá-lo de volta. Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Amar os nossos inimigos não deve ser apenas, irmãos, na teoria. Falar é fácil, quando a gente só fala, não, a gente ama o inimigo, mas e na prática? E ao contrário, nós precisamos amar os inimigos. Deve ser uma prática ativa em nossas vidas todos os dias. É algo difícil, mas não é algo impossível, Não precisamos ser apaixonados, irmãos, por aqueles que nos maltratam, mas nos compadecer das pessoas a ponto de orar pela salvação delas, em vez de ficar desejando mal a ela. O nível aqui de amor que Estevão demonstrou, irmãos, é o nível que nós precisamos ter, é um exemplo, que ele teve o exemplo de Cristo aqui na vida dele. Amém? E aqui, vou para a finalização do sermão, irmãos. A morte aqui de Estevão demonstra claramente o que é ser parecido com Cristo. Ele se doou completamente ao Evangelho, ele amou, ele se entregou aqui completamente, ele deu sua vida. Viver para Cristo realmente é morrer para o mundo, irmãos. É se entregar verdadeiramente à palavra, confiar em Deus toda a nossa vida. E 2 versículos aqui, irmãos, para finalizarmos. 2 Coríntios 5:17. Abram lá, por gentileza. Amém? 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2:20. Amém? Gálatas 2:20. Vocês possam ler, irmãos, isso aqui, lendo para vocês isso aqui. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Irmãos, que essa exposição, que esses ensinamentos que eu trouxe aqui, ele encontre lugar primeiramente no meu coração e também no coração dos irmãos aqui, para que a gente possa viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Amém?